1900 anos antes de Cristo, uma jovem egípcia foi arrancada de tudo o que conhecia. Ela não tinha sobrenome registrado, não tinha família reconhecida, não tinha voz. Era propriedade. Mas essa mulher sem status, sem direitos e sem esperança, recebeu algo que nenhum patriarca ou profeta havia recebido antes dela. Um encontro face a face com o anjo do Senhor e a honra de ser a primeira pessoa nas Escrituras a dar um nome a Deus. Antes de continuar com o vídeo, você quer fortalecer sua vida de oração e ainda ajudar nosso canal a crescer? Preparei um material com mais de 50 orações especiais para te guiar. Clique no link da descrição e ajude nosso projeto a divulgar a palavra de Cristo. Pensa no Egito Antigo, por volta de 1900 anos antes de Cristo. Uma civilização de pirâmides monumentais, de faraós tratados como deuses vivos, de uma estrutura social tão rígida quanto as pedras que erguiam seus templos. Nesse mundo de hierarquias absolutas, uma jovem sem nome registrado pela história vivia entre os servos do Palácio Real. Não sabemos como ela chegou ali. Pode ter nascido escrava, filha de escravos. Pode ter sido vendida pela própria família em tempos de fome. Pode ter sido capturada em alguma incursão militar nas fronteiras do Império. O que sabemos é que ela carregava o nome Agar, um nome semítico, não egípcio, que alguns estudiosos traduzem como fuga ou estrangeira. Até o nome dela anunciava o que viria. A história de Agar entra no registro bíblico de forma lateral, quase acidental. Ela aparece como um detalhe na narrativa maior de Abraão e Sara. O texto de Gênesis, capítulo 12, conta que Abraão desceu ao Egito fugindo de uma fome severa em Canaã. Lá, com medo de que o faraó o matasse para ficar com sua esposa Sara, descrita como extraordinariamente bela, Abraão a apresentou como sua irmã. O plano funcionou parcialmente. O faraó de fato se encantou com Sara e a levou para seu harém. Em troca, presenteou Abraão com riquezas consideráveis: ovelhas, bois, jumentos, servos e servas. Agar provavelmente foi um desses presentes. Considera a situação dessa jovem. Em um único dia, ela passou de serva em um palácio egípcio para a propriedade de um nômade estrangeiro que vagava pelo deserto. Deixou para trás o Nilo, as cidades de pedra, os templos grandiosos. Foi jogada em uma vida de tendas, de rebanhos, de deslocamento constante. Não teve escolha, não foi consultada. Era mercadoria transferida de um dono para outro, como parte de uma negociação diplomática que ela nem compreendeu. Passaram-se 10 anos. 10 anos de Sara observando seu ventre permanecer vazio, enquanto as promessas de Deus, sobre uma descendência numerosa como as estrelas, ecoavam na memória. 10 anos de Abraão esperando o filho prometido que não chegava. 10 anos de Agar servindo em silêncio, invisível, uma presença funcional na tenda de sua senhora. Então Sara tomou uma decisão. Seguindo um costume comum no antigo Oriente Próximo, ela ofereceu sua escrava egípcia como concubina para seu marido. A prática tinha nome técnico nos contratos matrimoniais da época. A esposa estéril deveria providenciar uma substituta para gerar herdeiros. Os filhos nascidos dessa união seriam legalmente considerados filhos da senhora, não da serva. Era uma solução pragmática, aceita culturalmente, documentada em textos mesopotâmicos e hititas da mesma era. Observa o que acontece nesse momento. Agar não foi consultada. Ninguém perguntou se ela queria se deitar com um homem 30 anos mais velho. Ninguém considerou seus sentimentos, seus medos, seus sonhos interrompidos. Ela era uma ferramenta reprodutiva, um útero disponível para resolver o problema de sua senhora. O texto bíblico registra a transação de forma direta. Sarai tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão. Tomou, deu. Verbos de posse aplicados a uma pessoa. Agar engravidou rapidamente, e algo mudou nela. O texto de Gênesis, capítulo 16, diz que quando ela percebeu que estava grávida, sua senhora foi desprezada aos seus olhos. Alguns tradutores usam a expressão olhava com desprezo. Outros
diminuiu em sua consideração. O que aconteceu no coração daquela jovem escrava? Talvez pela primeira vez na vida, Agar possuía algo que sua senhora não tinha. Carregava no ventre o futuro herdeiro da casa. Tinha valor, tinha poder, tinha algo que ninguém poderia tirar dela naquele momento. Anos de humilhação silenciosa, de obediência forçada, de invisibilidade completa. Tudo isso fervilhava agora em uma reação humana, compreensível e profundamente problemática. Sara reagiu com fúria. Foi até Abraão e despejou sua frustração. Meu agravo seja sobre ti. Eu mesma coloquei minha serva nos teus braços, e agora que ela sabe que está grávida, sou desprezada por ela. Que o Senhor julgue entre mim e ti. A resposta de Abraão revela muito sobre a dinâmica daquela casa. Ele simplesmente devolveu a responsabilidade para Sara. Tua serva está em tuas mãos. Faze-lhe o que te parecer bem. Faze-lhe o que te parecer bem. O patriarca lavou as mãos. A mulher grávida com seu filho foi entregue à vingança da esposa enciumada. O texto usa uma palavra hebraica específica para descrever o que Sara fez: afligi-la. O verbo hebraico aná carrega conotações de opressão, humilhação, tratamento brutal. É o mesmo verbo usado para descrever a escravidão dos israelitas no Egito gerações depois. Agar fugiu, grávida sozinha, uma escrava egípcia no deserto de Canaã. Ela tomou o caminho de Sur, a estrada que levava de volta ao Egito. Estava voltando para casa, tentando escapar de qualquer forma de servidão, simplesmente correndo sem destino, movida pelo desespero? O texto não diz, apenas registra que ela parou junto a uma fonte de água no meio do nada, e ali aconteceu algo sem precedentes nas Escrituras. O anjo do Senhor apareceu a ela. Não a Abraão, o patriarca, não a Sara, a matriarca, a ela, a escrava fugitiva, a mulher sem status, sem proteção legal, sem qualquer importância aos olhos da sociedade. E a primeira coisa que esse mensageiro divino fez foi chamá-la pelo nome: Agar, serva de Sarai. Essa é a primeira vez na narrativa bíblica que alguém se dirige a Agar usando seu nome próprio. Não a egípcia, não a serva, Agar. Ela tinha uma identidade reconhecida pelo céu. O anjo fez duas perguntas simples. De onde vens? Para onde vais? Agar respondeu com honestidade brutal. Venho fugida da face de minha senhora Sarai. A ordem que veio a seguir parece dura aos ouvidos modernos. Retorna para tua senhora e humilha-te debaixo das mãos dela. Volte para a opressão. Volte para a humilhação. Volte para a casa onde você não é vista como pessoa. Mas junto com essa ordem veio uma promessa extraordinária. O anjo declarou que multiplicaria a descendência de Agar de tal forma que não poderia ser contada. Disse que ela daria à luz um filho e o chamaria Ismael. Deus ouve, porque o Senhor havia ouvido sua aflição. Descreveu o futuro desse filho com imagens de liberdade selvagem. Seria como um jumento bravo, vivendo livre, sua mão contra todos, a mão de todos contra ele, habitando diante da face de todos os seus irmãos. Dimensiona isso. Uma escrava sem direitos recebeu uma promessa de descendência que ecoava as promessas feitas ao próprio Abraão. Uma mulher que a sociedade considerava propriedade descartável ouviu que seu filho seria o início de uma nação. E então, Agar fez algo que nenhum ser humano havia feito antes nas Escrituras. Ela deu um nome a Deus. Tu és o Deus que vê, ela declarou, em hebraico, El Roi, e acrescentou, será que eu vi aquele que me vê? El Roi, o Deus que vê. Agar, a invisível, a desprezada, a fugitiva, ela nomeou o divino. Reconheceu que no momento de seu maior desamparo, quando nenhum olho humano se importava com ela, havia um olhar que a encontrou. Um Deus que via escravas grávidas chorando no deserto. Um Deus que ouvia o grito silencioso do sem-voz. Ela voltou. Voltou para a casa de Abraão e Sara. Voltou para a servidão. Voltou para a humilhação. Mas voltou diferente. Voltou carregando a certeza de que o Deus que vê estava atento a ela. Ismael nasceu. Abraão tinha 86 anos.
Por 13 anos esse menino foi o único filho do patriarca. Por 13 anos, Agar ocupou uma posição ambígua na casa, escrava, mas mãe do herdeiro. Invisível, mas indispensável. Então, Sara engravidou. Contra toda a probabilidade biológica, ela tinha 90 anos, Abraão tinha 100, o filho prometido chegou. Isaque nasceu. E com seu nascimento, a posição de Agar e Ismael mudou dramaticamente. O texto de Gênesis capítulo 21 registra uma festa de desmame para Isaque. Durante a celebração, Sara viu Ismael, agora um adolescente de cerca de 14 anos, fazendo algo que a perturbou profundamente. A palavra hebraica usada é ambígua. Pode significar rindo, zombando ou brincando. Alguns comentaristas sugerem que Ismael estava ridicularizando o pequeno Isaque. Outros veem apenas brincadeira de irmãos. Qualquer que tenha sido a natureza do gesto, Sara reagiu com uma demanda extrema. Expulsa essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro junto com meu filho Isaque. Expulsa. Não manda embora. Não liberta. Expulsa, como se expulsa um animal indesejado. O texto diz que isso pareceu muito mal aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Note, por causa de seu filho, não por causa de Agar, a mulher que carregou Ismael no ventre, que o amamentou, que o criou por 14 anos, ela permanecia invisível na consideração do patriarca. Mas Deus interveio novamente. Disse a Abraão para atender ao pedido de Sara, garantindo que também de Ismael faria uma grande nação, porque ele era descendente de Abraão. A promessa divina cobria o menino. A mãe foi mencionada apenas como a escrava. Na manhã seguinte, Abraão acordou cedo. Pegou pão e um odre de água. Não provisões para uma viagem, mas o mínimo para não parecer um assassinato direto. Colocou tudo nos ombros de Agar, entregou-lhe o menino e a despediu. Despediu, depois de décadas de serviço. Depois de gerar um filho para ele, depois de tudo, pão e água. Agar partiu. Caminhou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando a água acabou, ela fez algo que despedaça qualquer coração que leia. Colocou o menino debaixo de um arbusto, afastou-se à distância de um tiro de flecha, sentou-se e disse para si mesma, que eu não veja morrer o menino. E chorou. A escrava que havia encontrado o Deus que vê agora, fechava os olhos para não ver seu filho morrer de sede. A mulher que havia recebido promessas de descendência incontável agora esperava a morte no deserto. Mas Deus ouviu. Não o choro de Agar. O texto é específico. Deus ouviu a voz do menino. Ismael. Deus ouve. Foi ouvido pelo Deus que havia prometido ouvi-lo antes mesmo de seu nascimento. O anjo de Deus chamou Agar do céu. Que te aflige, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Levanta-te, ergue o menino e segura-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E então Deus abriu os olhos dela. Havia um poço de água ali. Estivera ali o tempo todo. Mas Agar, cega pelo desespero, não conseguira enxergar. O Deus que vê abriu os olhos da mulher que não via. Ela encheu o odre, deu de beber ao menino. Eles sobreviveram. Ismael cresceu no deserto de Parã. Tornou-se flecheiro. Agar, a escrava egípcia, encontrou para ele uma esposa egípcia. A mulher que havia sido tirada do Egito garantiu que seu filho se conectasse às suas raízes. E os descendentes de Ismael se multiplicaram, cumprindo a promessa feita àquela jovem fugitiva junto a uma fonte no caminho de Sur. Mas Agar não foi a única. Não foi a única escrava cujo corpo foi usado para resolver problemas de fertilidade na casa dos patriarcas. Não foi a única mulher invisível nas narrativas bíblicas. Pensa em Zilpa e Bila. Quando Jacó, neto de Abraão, se casou com Lia e Raquel, cada uma das esposas recebeu uma serva de presente de seu pai Labão. Zilpa foi para Lia, Bila foi para Raquel. E quando a competição por filhos entre as duas irmãs se intensificou, essas servas foram oferecidas como concubinas. Raquel, frustrada por sua esterilidade, disse a Jacó, eis aqui minha serva Bila, coabita com ela para que dê a luz sobre os meus joelhos, e eu também tenha filhos por meio dela.
A expressão "sobre os meus joelhos" era técnica. Significava que legalmente os filhos seriam de Raquel, não de Bila. Bila gerou Dan e Naftali. Lia, vendo que havia parado de engravidar, ofereceu Zilpa. Zilpa gerou Gade e Aser. 4 das 12 tribos de Israel, 4 dos patriarcas que dariam nome ao povo de Deus, nasceram de escravas que não tiveram escolha. Nenhuma delas é citada nas Escrituras falando uma única palavra. Não sabemos o que sentiam. Não sabemos se choraram nas noites após serem entregues a um homem que não as amava. Não sabemos se sonhavam com liberdade. O texto bíblico as trata como instrumentos funcionais, úteros disponíveis em uma guerra de fertilidade entre duas irmãs. Bila e Zilpa. Seus nomes significam, respectivamente, despreocupada e uma gota. Irônico. Uma era qualquer coisa menos despreocupada. A outra era mais do que uma gota. Era uma nascente de 4 tribos. E não eram apenas escravas domésticas que povoavam o mundo antigo. Havia outra categoria ainda mais brutal, as mulheres capturadas em guerra. Deuteronômio capítulo 21 preserva uma legislação específica sobre esse tema. Quando os israelitas saíssem para a batalha e o Senhor entregasse seus inimigos nas mãos deles, se um homem visse entre os cativos uma mulher formosa e a desejasse, ele poderia tomá-la como esposa. Mas havia um processo. A mulher deveria ser levada para a casa do soldado. Lá, ela rasparia a cabeça, cortaria as unhas, tiraria as roupas de cativa e choraria por seu pai e sua mãe durante um mês inteiro. Só depois desse período de luto, o homem poderia se aproximar dela como marido. O que esse ritual significava? Os estudiosos debatem. Alguns veem uma tentativa de humanizar o processo, dar à mulher tempo para processar a perda de sua família, de sua cultura, de sua identidade anterior. O ato de raspar a cabeça e cortar as unhas marcava uma transição. Ela estava deixando de ser quem era para se tornar parte de Israel. As roupas de cativa eram substituídas por roupas novas. Uma identidade era apagada para que outra fosse construída. Outros veem uma tentativa de proteção. Em muitas culturas antigas, mulheres capturadas em guerra eram violentadas imediatamente, tratadas como espólio descartável. A lei deuteronômica impunha uma espera obrigatória. Durante 30 dias, o desejo do soldado era forçado a esfriar. A mulher tinha tempo de mostrar sua humanidade, de ser vista como pessoa, não apenas como corpo. Alguns homens, depois desse período, talvez desistissem. Outros, talvez desenvolvessem algo além de desejo bruto. A lei também estabelecia limites posteriores. Se o homem, depois de consumar o casamento, não se agradasse mais da mulher, ele não poderia vendê-la como escrava. Não poderia maltratá-la. Deveria deixá-la ir livre, porque a humilhaste. O texto reconhecia que havia humilhação no processo mesmo quando regulamentado. Compara isso com o que acontecia em outras nações. Os assírios empalavam mulheres capturadas. Os babilônios as distribuíam entre soldados como recompensa temporária. Os cananeus as sacrificavam a deuses como Moloque. Dentro do contexto brutal do antigo Oriente Próximo, a legislação israelita representava uma tentativa de impor limites éticos onde não existiam limites. Isso não torna a prática aceitável aos olhos modernos. Nenhuma quantidade de regulamentação transforma a captura forçada de uma mulher em algo justo, mas revela uma tensão constante nas Escrituras. Deus trabalhando dentro de culturas imperfeitas, movendo corações gradualmente em direção a algo melhor, sem destruir instantaneamente toda a ordem social. O livro de Números, capítulo 31, oferece um vislumbre estatístico perturbador. Após uma batalha contra os midianitas, os israelitas capturaram 32 mil virgens, 32 mil. Meninas e mulheres jovens que nunca haviam conhecido o homem foram divididas entre os soldados e a congregação. Foram tratadas como despojo de guerra ao lado de ovelhas, bois e jumentos. Números assombrosos. 32 mil destinos interrompidos. 32 mil histórias silenciadas. Mas há outro lado dessa moeda. Dentro do sistema israelita, essas mulheres capturadas tinham mais proteções do que em qualquer outra nação vizinha. Elas eram incorporadas à comunidade.
Seus filhos eram considerados israelitas plenos. Se maltratadas, tinham direito à liberdade. Se seus senhores morressem, não eram automaticamente vendidas ou descartadas. A jovem israelita capturada pelos sírios e levada como serva para a casa de Naamã, o general, ilustra essa dinâmica de forma invertida. Em 2 Reis, capítulo 5, essa menina sem nome serviu à esposa de Naamã. Quando soube que seu senhor sofria de lepra, ela não se alegrou com a doença do homem que a havia arrancado de sua terra. Em vez disso, disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, porque ele o curaria da lepra. Uma escrava desejando bem ao seu captor. Uma prisioneira de guerra orientando seu senhor para a cura. A história não registra se ela foi libertada depois. Provavelmente não. Mas sua compaixão atravessa os séculos como testemunho de uma humanidade que a escravidão não conseguiu destruir. E é isso que as histórias dessas mulheres revelam. Em última análise, a escravidão podia tomar seus corpos, podia apagar seus nomes dos registros oficiais, podia silenciar suas vozes nas narrativas, mas não conseguia apagar a imagem de Deus impressa nelas. Agar, desprezada e fugitiva, nomeou o divino. Bila e Zilpa, usadas como úteros substitutas, geraram patriarcas. Mulheres capturadas em guerra, incorporadas a Israel, se tornaram ancestrais do povo escolhido. A escrava de Naamã, roubada de sua terra, trouxe cura ao seu captor. O padrão se repete. O sistema tenta desumanizá-las. Deus insiste em vê-las. E aqui está a virada que transforma tudo. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, séculos depois, ele usou justamente a história de Agar e Sara como uma alegoria. Agar, a escrava, representava a aliança do Sinai, a lei que gera a escravidão. Sara, a livre, representava a aliança da promessa, a graça que liberta. Mas que diz a Escritura? Paulo perguntou. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Palavras duras. Aparentemente, uma confirmação final da rejeição de Agar. Mas observe o que Paulo faz em seguida. Ele declara: nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. A virada é esta. Aqueles que estavam escravizados, não pela servidão humana, mas pela lei, pelo pecado, pela impossibilidade de se salvar, são libertados pela promessa. O mesmo Deus que viu Agar no deserto, vê toda pessoa escravizada pelo peso de sua própria condição. E Cristo, o descendente prometido de Sara através de Isaque, trouxe liberdade para todos os escravos, de qualquer tipo de escravidão. O Evangelho não domestica essa história. Não finge que a escravidão não existiu. Não apaga as lágrimas de Agar, nem o silêncio de Bila e Zilpa, nem o trauma das 32.000 virgens midianitas. Mas atravessa essas histórias com uma verdade transformadora. Em Cristo não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, todos são um. Agar morreu no deserto de Parã. Não sabemos quando, não sabemos como. Seu túmulo, se é que teve um, foi engolido pelas areias. Mas seu nome permanece nas Escrituras como a primeira pessoa a nomear Deus, El Roi, o Deus que vê. E ele ainda vê. Vê os invisíveis. Vê os silenciados. Vê os que o mundo trata como propriedade descartável. Onde você olha e não enxerga ninguém, ele está vendo alguém.